10 motivos para crer na Bíblia. Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre motivos para crer na Bíblia. Partindo do pressuposto de que Deus existe, e nós falamos sobre isso em nosso primeiro vídeo, agora é a vez de entender por que a Bíblia é a fonte de revelação e autoridade que Ele preparou para nós. E para isso nós separamos 10 motivos para crer na Bíblia. O primeiro motivo é porque a Bíblia é uma obra literária. E por que um ser superior optaria em comunicar a sua vontade ao ser humano através da escrita? Por uma razão muito óbvia. É a única forma de comunicação que poderia ser utilizada pelo homem e preservada desde a antiguidade até os dias de hoje. Uma mensagem falada e não anotada se perderia com o tempo. Somente através do registro escrito seria possível transmitir e garantir a autenticidade de um conteúdo ao longo dos séculos. A Bíblia não é somente uma obra literária, é a mais primorosa obra literária da história e do mundo. Nada se compara à Bíblia em termos de evidências históricas, arqueológicas e documentais. Se entendemos que Deus é um ser que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, como Ele permitiria ser uma mentira, um livro em que um ser superior fala em primeira pessoa, declara ser o Criador de todas as coisas, revela seus atributos e a sua natureza e que desafia o homem a comprovar o seu poder, o seu amor e a sua fidelidade? Produzir uma literatura em um período de mais ou menos 1500 anos, manter a unidade desse conteúdo, mesmo utilizando mais de 40 escritores com capacidades intelectuais diferentes, que em sua maioria não se conheciam, pois viviam em épocas e lugares diferentes, torna totalmente impossível atribuir ao homem a autoria da Bíblia. O segundo motivo para crer na Bíblia é porque a Bíblia traz as respostas. Parece algo simples dizer que a Bíblia traz as respostas, afinal, muitos livros também respondem muitas questões sobre a vida, mas a grande diferença é que a Bíblia concentra absolutamente todas as respostas essenciais para o ser humano em um único livro, antigo e atual ao mesmo tempo. É o único livro que cobre todas as áreas essenciais da nossa vida: física, espiritual, intelectual, familiar, profissional, social e sentimental. E na maioria das vezes, através do resultado alcançado após seguir uma instrução bíblica, nós podemos comprovar se de fato a Bíblia diz ou não a verdade. E uma vez comprovadas essas respostas, por que não acreditar naquilo que a Bíblia diz sobre assuntos como a salvação e a condenação do homem, por exemplo? A verdade é que a satisfação em experimentar e comprovar uma resposta dada por Deus através da Bíblia abre o nosso entendimento e faz com que certos questionamentos jamais voltem a ocupar nossa mente. O terceiro motivo é porque a Bíblia expõe a limitação humana. Se a Bíblia não tivesse Deus como autor, mas fosse uma iniciativa do homem, sendo que o homem tem um tempo de vida limitado e todos os profetas e escritores bíblicos já morreram, qual seria o propósito? Alguns dos homens mais importantes da Bíblia têm seus erros expostos na Bíblia, como é o caso de Noé, Abraão, Moisés, Davi. Nenhum dos mais de 40 escritores bíblicos declara ser perfeito, mas atribuem essa perfeição somente a Deus. Como seria possível uma pessoa escrever uma história sob a ação de um ser superior e mesmo após a sua morte, outros continuarem sua história, dando ainda mais detalhes sobre esse mesmo ser? Como isso poderia acontecer repetidas vezes durante mais de 1000 anos e todas essas histórias apontarem para o mesmo caminho, demonstrarem que existe algo errado em relação ao próprio homem e trazerem a mesma solução para esse problema? Sem a ação e supervisão de alguém com conhecimento de passado, presente e futuro, isso seria completamente impossível. Por essa razão e por muitas outras, é que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. O simples fato da Bíblia existir já demonstra isso. O quarto motivo é porque as promessas bíblicas se cumprem. É óbvio que o simples fato de alguém fazer promessas não é motivo suficiente para se acreditar numa pessoa. O que conta, na verdade, é se essa pessoa cumpre as promessas. E para saber se isso acontece, é sempre bom buscar referências. Saber se essa pessoa costuma honrar aquilo que ela fala. Mesmo assim, talvez nem todas as referências sejam boas. O que vai comprovar de fato se essa pessoa é digna de confiança será a nossa experiência particular com ela. O mesmo acontece com a Bíblia. Nós vamos encontrar milhares de testemunhos positivos, mas também escutaremos inúmeras reclamações de promessas não cumpridas. A questão principal é que toda promessa bíblica é condicional. Para receber as promessas é necessário fazer algo.
Envolve fé, obediência, paciência e perseverança. Quando isso acontece, absolutamente todas as promessas bíblicas se cumprem. É possível comprovar em nossas próprias vidas o cumprimento das promessas como paz, segurança, descanso, prosperidade, sabedoria, entre outras. E mais do que isso, o cumprimento dessas promessas nos dá confiança para acreditar em promessas ainda maiores. Dentre elas, as promessas de salvação e vida eterna. O quinto motivo é porque não é preciso abrir mão da razão. Ao contrário do que muitos pensam, para crer na Bíblia não é preciso praticar uma fé cega, sem o uso da razão. Muito pelo contrário, é preciso utilizar a nossa capacidade cognitiva, ou seja, nós temos que conhecer, verificar, perceber e interpretar para poder assimilar seu conteúdo. A grande questão é que muitos não entendem que a fé simplesmente vem antes do entendimento. Primeiro você crê, e você tem motivos para isso, e depois você entende. Quando nós falamos da fé bíblica, nós falamos de uma atitude de obediência baseada no que a Bíblia diz, e nesse primeiro momento talvez seja preciso deixar a lógica e a razão em segundo plano, mas depois essa obediência vai trazer o entendimento. Você vai verificar o resultado dessa obediência e comprovar que aquilo que a Bíblia afirma é a verdade, inclusive de forma lógica e racional. O sexto motivo é porque a Bíblia revela quem é Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa histórica. Ele nasceu e viveu aqui na Terra cerca de 2000 anos atrás. Não se trata de um ser mitológico. Jesus foi o homem mais influente que já existiu, sem dúvida alguma. Nenhum outro grande líder inspirou e ainda inspira tantos seguidores a dedicarem as suas vidas em serviço de outros. A influência de Jesus fica evidente não só pela história se dividir entre antes e depois de Cristo, mas principalmente pelo fato de que nesse momento, por sua causa, pessoas estão dispostas a enfrentar opressão, perseguição e até mesmo a morte. A vida de Jesus é narrada com detalhes em 4 evangelhos diferentes, onde o mais humilde dos homens se proclamou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Alguém que fosse capaz de inventar uma história como essa e criar um personagem como Jesus, incluindo a sabedoria contida em seus ensinamentos, com certeza se tornaria ainda mais conhecido que ele. E nós sabemos que tal pessoa não existe. Se você crer na Bíblia e praticar o que ela ensina, a consequência é que você tenha um encontro pessoal com esse mesmo Jesus Cristo. O sétimo motivo para crer na Bíblia é o cumprimento das profecias. Uma das maiores evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus são as profecias que já se cumpriram. Não somente aquelas que tiveram o seu cumprimento narrado dentro da própria Bíblia, mas também as que podem ser comprovadas através dos livros de história. Um exemplo disso é a profecia feita no livro de Daniel, sobre o surgimento e queda de 4 impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano, na ordem em que isso iria acontecer. Já dentre aquelas que podem ser comprovadas dentro da própria Bíblia, estão profecias feitas com mais de 600 anos de antecedência sobre o nascimento de Jesus, incluindo a época e o local, e sobre o seu sofrimento e morte sem culpa. A Bíblia teve, tem e sempre terá todas as suas profecias cumpridas, sem abrir mão de absolutamente nenhuma delas, incluindo o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. O oitavo motivo para crer na Bíblia é a questão das contradições. Muitos pensam que não é possível crer na Bíblia porque ela está repleta de contradições. Aliás, é o que muitos apontam como sendo o grande problema da Bíblia. E de fato, ela não poderia ser considerada como perfeita palavra de Deus se apresentasse contradições. Mas a pergunta é, será mesmo que há contradições na Bíblia? À primeira vista, certas passagens realmente parecem ser contraditórias. Mas quando se faz uma pesquisa mais profunda, percebe-se que na verdade não são. 2 afirmações podem ser diferentes sem serem contraditórias. Por exemplo, no caso do cego em Jericó, Mateus relata como 2 cegos encontraram Jesus, enquanto Marcos e Lucas citam somente um. Mas em momento algum, Marcos e Lucas dizem que existia apenas um cego. É a mesma história, vista por um ângulo diferente. Uma afirmação não nega a outra, elas são complementares. Já em outros casos, a história é somente parecida, mas trata-se de um outro momento com outras pessoas envolvidas. Além disso, passagens de difícil compreensão, somadas a algumas imprecisões na tradução do grego e do hebraico, e também a uma predisposição a encontrar erros, farão com que histórias semelhantes ou narrativas diferentes pareçam contradições. O 9º motivo para crer na Bíblia são as descobertas da ciência. Quanto mais a ciência se desenvolve e novas descobertas são feitas,
mais pessoas ficam inseguras quanto à veracidade do relato bíblico sobre a criação. De fato, muitos pensam que para crer na Bíblia é preciso acreditar que o mundo foi criado em 6 dias consecutivos, de 24 horas, cerca de 10 mil anos atrás, e que tudo que a ciência moderna diz sobre essa questão precisa ser completamente rejeitado. Porém, este é um pensamento equivocado. Pelo estilo literário que Gênesis 1 apresenta, a interpretação literal acaba não sendo a única opção. Dentro do cristianismo, por exemplo, existem pelo menos 8 visões em relação ao relato da criação. Para crer na Bíblia, não é necessário abraçar uma única interpretação sobre a criação, ou mesmo negar a interpretação literal. Crer na Bíblia não exige que você se comprometa a decidir por uma dessas opções. Da mesma forma como não exige que você saiba exatamente do que se tratam as profecias de Apocalipse. Nós sabemos que Adão e Eva foram seres reais e históricos, dos quais descende toda a raça humana. Mas não temos como saber exatamente todos os detalhes de como foi o processo de criação, incluindo a existência ou não de eras glaciais, dinossauros ou até mesmo do Big Bang. O mais importante é saber que absolutamente tudo que existe foi criado por um único Deus. E o 10º motivo para crer na Bíblia é a experiência pessoal. Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, é possível comprovar que não se trata de um livro qualquer. O crescimento espiritual, a transformação que acontece em nossas vidas, o entendimento que a Bíblia traz, a maneira como tudo se encaixa de forma tão perfeita, somados à possibilidade de ver Deus falando conosco de uma forma particular, faz com que dentre todos os motivos para crer na Bíblia, nenhum deles supere a experiência pessoal. Talvez você possa discordar da maioria desses motivos, mas a verdade é que apenas um único motivo já é mais do que suficiente para que você dê o primeiro passo: ler a Bíblia. Só assim você será capaz de praticar o que ela ensina e comprovar por conta própria se o que foi falado nesse vídeo é verdade ou não. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhar o vídeo nas redes sociais e se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito. Então é isso, Deus abençoe e até a próxima.